Olá, seja bem-vindo a uma ideia nova, que é de eventualmente colher algumas perguntas que nos são enviadas, pré-selecionadas, evidentemente, para que a gente possa conversar com os ouvintes, ou seja, dar respostas às perguntas que nos são feitas. Essa nossa primeira edição, eu selecionei 7 perguntas para que a gente possa bater um papo. Vou continuar recolhendo essas perguntas, selecionando as que eu acho mais interessantes para a gente poder debater e conversando com vocês. Provavelmente alguns sábados faremos isso, vocês estão sempre convidados. Bom, a primeira pergunta de hoje é: qual é a diferença entre karma e destino? Bem, destino é uma palavra muito associada à cultura ocidental, sobretudo da Idade Média cristã, que determina uma coisa um pouco cristalizada, como se fosse algo escrito, como se o homem não fosse dotado de livre-arbítrio e a sua vida já estivesse toda ela pré-determinada. E karma é um conceito indiano. As leis do Dharma e do karma pertencem à nomenclatura, aos conceitos da visão hinduísta. O karma, ele tem a ver com causa e efeito. Ou seja, inclusive lembra bastante um provérbio bíblico que diz: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então, evidentemente, se você semeia feijão, terá que colher feijão, não pode esperar soja nem nenhum outro tipo de alimento. As consequências serão condizentes com as causas. E aí, como dizia a filósofa Blavatsky, todos os seres são livres no campo das causas, porém condicionados no campo das consequências. Ou seja, o karma tem um campo de liberdade e um campo de determinação. Já o destino considera que tudo está já pré-escrito, que não há esse campo de liberdade. E o homem seria como que um marionete executante de um determinado drama pré-escrito, na mão de um títere desconhecido que faz com que ele interprete um papel. Isso é particularmente discutível dentro da filosofia, porque tira do homem a responsabilidade pelos seus atos e transfere tudo para uma grande causa que a gente não sabe muito bem por que faz o que faz. Ou seja, ao retirar o livre-arbítrio do homem, fica muito difícil perceber como ele iria evoluir nessas condições. Essa semana, falando da consolação da filosofia de Boécio, curiosamente, ele faz um longo desenvolvimento a respeito desse assunto. Ou seja, a lei do karma é causa e efeito. Você tem liberdade no campo das causas, mas é determinado no campo das consequências. E o destino costuma ser associado a algo rígido, que está todo ele escrito e que, portanto, inviabiliza a ideia do livre-arbítrio e, consequentemente, a ideia da evolução. É um conceito mais discutível. O que mais temos aqui? Aqui é uma pergunta complexa, mas tão oportuna, eu não quis me furtar a ela, embora seja de difícil resposta. Como lidar com a perda de um ente próximo? Talvez essa seja a prova mais dura de toda a vida. Eu não saberia dizer se é mais duro você perder um ente amado ou você saber da iminência da perda da sua própria vida. Não sei dizer quais das duas situações seriam mais duras. Mas a verdade é que as adversidades da vida, desde a mais amena e cotidiana até a mais dura de todas, eu acho que cabe um único medicamento, que conforme ele vai sendo aplicado, ele vai dando resistência a sofrimentos maiores, que são a confiança nas leis da vida. Imagina aquela criança que acabou de nascer, de sair do útero materno. As enfermeiras, inclusive, recomendam enfaixe, coloque ela toda presinha para simular aquela segurança que ela tinha no útero materno, onde ela se sentia envolvida de algo, ela não se sentia solta. Essa mesma insegurança que o bebê tem ao nascer, nós sentimos ao longo da vida quando acreditamos no caos. Nos sentimos soltos. E aí eu não falo num sistema de crenças, onde você deve crer nas leis da vida. Não, não se trata de sistema de crenças. Trata-se de uma observação atenta e diária nos fenômenos cotidianos, desde as coisas mais pequenas, nas plantas do jardim da sua casa, os pequenos animais, os insetos, enfim, ver o ciclo da vida, ver como as coisas têm uma concatenação muito perfeita e todas elas obedecem a um propósito.
Essa observação constante, que depois leva a uma reflexão, uma absorção, de uma conexão, de um sistema todo interligado, interconectado, onde tudo é dotado de sentido, faz com que, diante das provas, das adversidades, nos sintamos um pouco mais seguros. Bom, existe um propósito para isso. Embora seja doloroso, mas é dotado de sentido. Não é uma casualidade, nem é, digamos assim, uma injustiça que provoque revolta, embora seja um acontecimento que provoque muita dor. Platão já dizia que as suas leis deveriam ter, na sua república ideal, um longo preâmbulo explicativo, porque o homem, quando não entende o propósito das coisas, ele tende para a revolta, o que é muito complicado de reverter. Se nós entendemos o propósito das coisas, percebemos que, por alguma razão, aquele ser humano finda ali a sua trajetória. E nós não sabemos quanto tempo ainda temos para findar a nossa, mas nunca é tanto tempo assim. A vida é bastante breve. Em algum lugar, em algum ponto nesse universo desconhecido, talvez nos entrelacemos de novo. Cada vez que comecemos a observar mais a vida, começamos a perceber em nós um eixo, um centro imutável, permanente. A percepção daquilo que passa, por contraste, tende a nos perceber aquilo que nos fazer perceber aquilo que não passa, aquilo que permanece. Quando encontramos nessa superfície transitória um eixo que permanece, também ficamos mais seguros de que há algo que permanece em tudo e em todos, e esse algo tende a se unir num determinado momento, porque todas as coisas que são tendem para a mesma essência, tendem para o mesmo ser, tendem para a unidade. Enfim, essa observação e reflexão sobre essa concatenação, essa rede neural que é a vida, onde tudo está interligado e tudo é dotado de sentido, com certeza nos coloca mais confiantes diante das pequenas, médias e grandes adversidades. A maior de todas as dores, que é a perda daqueles que amamos, pode sim ser abrandada se você confia na vida e percebe que não existem perdas. A vida é uma constante transformação. Quando você percebe que há uma essência em você que nunca se perdeu, e esse ser humano diante de você certamente também tem uma essência que não tem como se perder, que está além do tempo, está além daquilo que é mutável. Ou seja, essas pequenas percepções diárias, alimentadas por uma reflexão poderosa sobre elas e constante, faz com que a gente vá absorvendo os fundamentos da vida, os protocolos da vida, e faça com que a gente não se sinta mais solto ou perdido, como aquele que acabou de sair de um útero onde tudo estava seguro e de repente está num vazio onde nada lhe sustenta. A ideia do caos versus a ideia do cosmos. Dentro do cosmos, quando nós o entendemos, quando nós o constatamos e não simplesmente acreditamos cegamente nele, o cosmos é como um útero que nos abriga de muitas instabilidades, muitas vezes desnecessárias, vindas mais da nossa superficialidade em relação à vida do que das provas em si que a vida nos oferece. Experimentem, é algo que funciona. Tomem como meta confiar cada vez mais na vida. Não uma fé cega, mas uma confiança baseada na observação e na reflexão. Como ir além da mente e se conectar com o divino? Isso também é algo bastante interessante. Como ir além da mente? No nosso momento, como seres humanos, não faço ideia de como irmos além da mente. Mas o que eu acredito sim é que a gente tem muito a entender do que é a mente. Ela não é um aparato tão rígido quanto nós pensamos. A mente é um aparato que é como um espelho, isso dizem as tradições orientais, não é uma invenção minha, um espelho que pode estar voltado para baixo, para as miudezas da vida, para atendê-las, para facilitá-las, para dar vazão aos nossos desejos do corpo, das emoções, para encontrar uma solução, uma continuidade às nossas buscas passageiras, banais, intranscendentes. Ou ela pode estar virada para cima. E esse espelho virado para cima, ele espelha a nossa necessidade de um eixo de valores que permanece, ele espelha a nossa necessidade de encontrar um sentido maior para todas as coisas que estão, ele espelha a nossa sede de essência por trás da mera existência. Quanto mais nós nos acostumamos a voltar esse espelho para cima,
mas começamos a decodificar numa linguagem que a mente entende coisas que estão além dela. E começamos a fundamentar a nossa vida com ideias universais, com valores universais. Imaginem que você tem uma caixa com aqueles brinquedos de criança de letrinhas, ou aquele pequeno arquiteto com tijolinhos de casinhas. Você tem que organizar isso. Mas qual é o padrão que você vai usar para organizar essas letrinhas ou esses tijolos? Depende do modelo que você tem em mente, daquilo que você quer construir. Se você tem um modelo que é um modelo universal de valores, virtudes e sabedoria, você vai organizar as letrinhas da sua caixinha de brinquedo, organizar essas unidades da tua mente, que são os pensamentos, segundo padrões universais. E aí isso vai espelhar esses padrões. A sua mente se torna um espelho. Ela organiza as suas ferramentas, as suas unidades, segundo esses modelos universais. Agora, se você a vira para baixo, ela sempre vai espelhar coisas transitórias e banais, intranscendentes, que não te permitem perceber outra coisa que não uma sobrevivência cada vez mais facilitada, ou seja, a lei do menor esforço, o maior prazer com o menor custo, uma vida cada vez mais egoísta e voltada sobre os próprios interesses passageiros, pessoais, sem muitas raízes. Então aprenda a virar essa sua mente para cima. Lembrem de uma frase que é muito conhecida, mas pouco entendida, que diz que aqueles homens realmente humanos falam de ideias, os homens comuns falam de coisas e os homens banais falam de pessoas. Ficam na superficialidade da superficialidade, que é bisbilhotice e invasão da privacidade alheia. Os homens que voltam seu espelho para cima amam ideias, e querem organizar o seu pensamento, que são as pedrinhas da sua caixinha, segundo a compreensão da justiça, a compreensão da bondade, a compreensão da beleza. E quando conseguem fazê-los, são decodificadores desses universais para o mundo humano. E são capazes de captar e decodificar para o mundo ideias belas. E isso é uma das coisas mais poderosas que um ser humano pode fazer e que mais lhe proporciona a liberdade. Porque uma vez que você sabe fazer isso, nada nem ninguém pode tirar isso de você. Não é à toa que a filosofia sempre foi perseguida pelos tiranos, pelos massificadores, pelos alienadores ao longo da história. Significa uma conquista que nada nem ninguém pode tirar de você. Qual o primeiro livro você indicaria para um iniciante no estudo da filosofia? Particularmente ainda para o momento histórico em que a gente vive, eu recomendo o estoicismo latino, nomes como Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, sem sombra de dúvida. O estoicismo é uma escola de filosofia para momentos de crise, isso já é algo que coincide muito com o momento em que a gente vive. Ela é simples na sua expressão. A ideia é transmitir a arte de viver para que todas as pessoas sejam capazes de entendê-la. Ela tem uma grande responsabilidade diante da vida, ou seja, ela não permite que você transfira todas as suas responsabilidades para terceiros, quartos e quintos. Ela fala do compromisso, da responsabilidade. E ela fala muito daquilo que ainda há pouco comentávamos, que é a compreensão das leis da vida. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, nada acontece à vida que não seja próprio da vida. Ou seja, ela te coloca numa postura de querer compreender, onde a vida quer chegar com tudo isso, encontrar o seu sentido, e assim se alinhar com ela. É uma outra forma de falar o mesmo que disse ainda há pouco. Compreender e confiar na ordem do universo. Confiar, compreender e confiar no cosmos e não no caos. Portanto, o estoicismo ele é muito instrutivo. Em Epíteto, em Sêneca e em Marco Aurélio, você vai encontrar instruções muito práticas e muito belas para a vida. Como descobrir minha missão de vida? Aí existe uma grande tendência a complicar uma coisa que nos seus princípios é bastante simples. Nada é tão simples na hora de você executar, mas nos seus princípios é bastante simples. Eu sempre uso o exemplo da pirâmide. Nós vamos por inúmeras faces, como se fosse uma pirâmide de inúmeras faces. Mas o ápice é um só. Ou seja, a missão de vida de todo ser humano está delimitada pela natureza, é ser humano. Tente imaginar o que é um ser humano pleno.
na plenitude de valores, virtudes e sabedoria, o ápice da pirâmide humana, a plenitude da humanidade. Essa é a sua missão de vida, não é outra. Agora, como você vai caminhar para lá? Lógico que você vai pela vida observando, percebendo que a vida não é caos, é cosmos, portanto, considerando as sugestões que a vida te faz, porque quando nós nos determinamos a caminhar na direção daquilo que a natureza espera de nós, ela nos ajuda, como diria Jung, provoca sincronicidade. Ela nos traz ferramentas para que a gente tenha sucesso nesse caminho. Lembrem a história dos contos de fada. O príncipe diz: eu vou libertar aquela princesa do dragão. No meio do caminho vão surgindo auxiliares mágicos que trazem para ele as armas necessárias para que ele chegue lá armado o suficiente para derrotar aquele dragão. Portanto, a vida que não é caos, é cosmos, quando você se compromete com o grande propósito dela, que é te tornar um ser humano pleno, ela vai trazer ferramentas para o meio do caminho. Não fixe meios, fixe os fins. É como um cientista que quer, por exemplo, chegar ao esclarecimento de uma determinada lei da natureza. Ele fixa o fim. Os meios ele vai observando todas as possibilidades que surgem diante dele, tentando ver qual delas é mais favorável para chegar à consecução dos seus fins. Os meios podem ser surpreendentes. Se você tiver essa visão de perceber isso pode me levar no meu objetivo, isso soma para o meu objetivo, você vai saber discernir. E muitas vezes vai caminhar por caminhos que eram imprevistos para você. Você pode começar fazendo uma coisa específica, daqui a pouco está ensinando a fazer aquela coisa, daqui a pouco está aperfeiçoando com outras artes relacionadas com aquilo, pode encontrar caminhos que te levam lá mais rápido, que te ajudam a iluminar o caminho das pessoas que vêm atrás, enfim. Se você não perde de vista sua meta, que é ser humano, construir a si próprio como ser humano, os meios vão vir. E esses meios vão ser talvez inusitados. Se você rotula, você vai perder as oportunidades que a vida dá. Então, eu quero chegar ao ideal humano pintando quadros. Olha, pode ser que a vida te dê muitas outras oportunidades. Outros caminhos se abram. Se você fixa, você se restringe. Portanto, não perca o propósito, o ideal, o sentido de vida humano. E seja atento às oportunidades que a vida vai abrindo. Confie que há sincronicidade, que a vida aparelha aqueles que trabalham para ela, caminha junto com eles. É aquilo que se dizia na mitologia latina, que a fortuna avançava pelas janelas dos homens que trabalhavam a favor das leis da natureza, cortando os fios do fado, ou seja, do mau karma, como diria a Índia, de um destino que poderia ceifá-lo precocemente, porque o homem que trabalha para os propósitos da natureza é um servidor dela, portanto interessa à natureza a vida desse homem. Trabalhe para os propósitos da natureza junto à humanidade, que é formar verdadeiros seres humanos. E esteja atento aos meios que ela te oferece. Não fixe as ferramentas, fixe apenas a obra-prima que você pretende construir. E deixe que as ferramentas vão surgindo. O que mais temos aqui? O que fazer para parar de reclamar? Isso é curioso. Nós temos esse foco terrível, mórbido. Que tal comprometer-se a ajudar? Toda vez que você vê uma coisa incompleta, comprometa-se a procurar em você, se não existe em você, dentro das tuas possibilidades, uma parte que você pode aportar àquele quebra-cabeça e torná-lo mais completo. Se eu disser, por exemplo, nenhuma residência em Brasília possui flores, eu posso dizer, não, aqui eu tenho. Portanto, alguma residência de Brasília tem flores, porque a minha tem. Entendem isso? Quando eu tenho um valor, significa que esse valor está presente, pode ser compartilhado, pode estar naquele ponto que falta. Então, cada vez que tiver uma visão crítica, tenha uma visão de compromisso, de responsabilidade. Ou seja, substitua a visão destrutiva pela visão colaborativa, o egoísmo pela generosidade. Hoje mesmo, por coincidência, eu sei lá, acho que não acredito em coincidências, uma instituição que trabalha atendendo animais de rua, ela reclamava pela internet disso, que as pessoas a procuram para adotar animais
e às vezes reclamam violentamente, até com palavras de baixo calão, por encontrarem as portas fechadas ou um telefone que ninguém atende. E não entendem que essas pessoas que pegam esses animais da rua, levam veterinários, banham, tiram do seu bolso para colocá-los em condições de ser adotados, são voluntários, que têm os seus trabalhos, que têm os seus compromissos pessoais, e nem sempre podem estar ali, não tem 24 horas para estarem ali. Ao invés de você criticar, por que não se candidata a ser um voluntário que trabalha no atendimento dessa instituição? Porque se ela atende só 1 hora por dia, agora atenderá 1 hora e meia, porque você pode ceder meia hora do seu tempo. Ou seja, ao invés de criticar o que falta no outro, veja se no seu repertório não tem alguém, não tem alguma coisa que encaixa no vácuo do repertório alheio. Ou seja, substitua o ímpeto de criticar pelo ímpeto de colaborar, de doar, de fazer com que as coisas estejam melhores do que estavam. Porque eu passei por ali. Imagine essa mentalidade projetada em toda a sua vida. O mundo vai ficar um pouquinho melhor porque você passou por ele. A vida das pessoas com quem você conviveu vai ficar um pouquinho melhor porque você conviveu com ela. Adote isso como uma técnica na sua vida nos fatos mais banais. Às vezes você entra num espaço público que normalmente está limpo, arrumado, passou por ali um vândalo que jogou papéis para todos os lados. Não fui eu não tenho nada a ver com isso. Quem sabe você não começa a desenvolver a satisfação de pegar um papel limpo, recolher aquilo que está no chão e colocar no cestinho, só pela satisfação de ver que os ambientes por onde você passa ficam melhores do que estavam antes. Experimente. É um excelente hábito. Ao invés de ficarmos combatendo apenas os defeitos, seria muito interessante alimentarmos a virtude que está na outra ponta, que ela é poderosa o suficiente para derrotar esse defeito. Porque senão simplesmente acusar os defeitos pode se tornar uma morbidez inócua. Pense um pouco a respeito disso. Bom, por hoje são essas as nossas 7 perguntas. Sábado eu sempre estarei aqui, quer dizer, enquanto houver perguntas, estarei por aqui. Mande a sua, vou selecionando aquelas que eu considero mais interessantes para um debate e sempre estaremos dividindo, compartilhando as nossas dúvidas. Um grande abraço a todos.